Antes do nosso vídeo começar, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Graças e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas 5. O nosso texto base será os versos 5 e 6. Gálatas 5, versículo 5 e versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra, que eu e os meus irmãos sejamos edificados nesse momento de pregação do Evangelho. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós vimos que o apóstolo Paulo se dirigiu, no início desse capítulo, àquelas pessoas que estavam, de certa forma, flertando com uma outra religião, uma religião diferente do Evangelho, religião essa que era marcada pela tentativa humana de conquistar a sua redenção pelas próprias obras. E nós vimos que essa atitude de buscar se justificar perante Deus por si mesmo, no caso deles, era simbolizada pela tentativa de circuncidar a própria carne. Fazendo uma adaptação ou uma contextualização para os nossos dias, para as nossas vidas hoje, é como se nós tentássemos salvar a nossa alma através de uma recorrente participação nos cultos, ou tentar salvar a nossa própria alma buscando ajudar o necessitado, buscando honrar nossos pais, buscando ler constantemente a palavra, buscando a Deus através da oração e do jejum. Se todas essas coisas forem feitas com o propósito de fazer Deus olhar para você como se você fosse o seu próprio Redentor, isso é tentar justificar-se pelas suas próprias obras. Então, naqueles dias, isso se dava através especialmente da circuncisão da carne. Porém, o apóstolo Paulo fez uma advertência muito severa àquelas pessoas no início do capítulo 5, afirmando a elas que, se elas buscassem justificar-se perante Deus através das suas boas obras, elas estariam, verso 2, desvalorizando a Cristo. Elas estariam desvalorizando a obra de Jesus feita na cruz do Calvário. Paulo também disse que se aquelas pessoas buscassem justificar-se pelas próprias obras, elas estariam se separando de Deus, diz o verso 4. E mais, elas estariam dando um claro sinal de que haviam caído da graça. Elas não queriam uma salvação pela graça, elas queriam uma salvação pelas obras. Isso significa que elas haviam caído da graça. Verso 4. Já aqui, no verso 5, o apóstolo Paulo continua trabalhando esse mesmo ponto a partir do mesmo argumento, porém mostrando que existe um outro grupo de pessoas
Um grupo de pessoas que confiam a sua alma ou as suas almas ao Senhor Jesus. Diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O pronome deixa de ser vocês e passa a ser nós, no versículo 5. Isso porque o apóstolo Paulo agora está falando sobre o verdadeiro crente, sobre aquela pessoa que realmente compreendeu o Evangelho e que, mais do que isso, tem vivido a sua vida com base nessa preciosa mensagem. E quem é o verdadeiro crente? Quem é aquele que de fato nasceu de novo? É aquela pessoa que tem como sua única esperança nessa vida e na vida por vir a pessoa bendita do Senhor Jesus. Diferentemente da vã esperança de uma justificação por meio de obras da lei, Paulo diz que nós, os verdadeiros crentes, os que cremos em Cristo, somos capacitados pelo Espírito dele, por meio da fé, a manter a nossa esperança, a nossa confiança de justificação somente na pessoa do Senhor Jesus. Vejam, irmãos, em um dado momento da história, a humanidade colocou todas as suas esperanças no seu próprio progresso. As pessoas acharam que quando o conhecimento humano e a tecnologia avançassem, a humanidade seria liberta das suas limitações, a humanidade seria liberta das suas opressões e conseguiria resolver todos os seus problemas. A pergunta que fica no ar é: isso aconteceu? Porque nós estamos vivendo na era mais tecnológica da história. Nós temos, por exemplo, capacidade tecnológica de produzir mais alimento do que nós precisamos. Mas 1/3 da população morre todos os dias de fome. Como isso pode ser verdade, irmãos? Mesmo que nós tenhamos o domínio da ciência e do conhecimento, diz a palavra, se não tivermos amor para utilizar isso da forma certa, de forma agradável a Deus, de nada adianta. Nós podemos olhar para a pandemia da Covid-19. A pandemia da Covid-19 é um fruto da nossa esperança fragilizada. A nossa esperança não pode estar no avanço social da humanidade. Prova disso, Covid-19. Se disse naquele tempo que após superarmos juntos a Covid-19, nós teríamos um mundo marcado por amor, por generosidade e coisas dessa natureza. Isso aconteceu? Quando você olha o mundo à sua volta, você percebe amor e generosidade como regra? O que nós vemos nos jornais, nos telejornais, é o contrário. O mais comum é você ver morte, violência e corrupção. Morte, violência e corrupção. Antes do culto, eu, o Juan e Geraldo estávamos conversando ali sobre o 7 de setembro. As pessoas valorizam datas como essa porque elas acham que a independência da nação realmente significa a independência das pessoas. A menos que você seja liberto pelo Senhor Jesus, você pode viver em uma sociedade politicamente livre, próspera economicamente.
mas você não vai ser verdadeiramente uma pessoa livre. Você continuará submisso aos verdadeiros inimigos do homem, o pecado, a morte e o diabo. Então, os seres humanos continuam maus como sempre foram, mesmo após a Covid-19. Por isso, a nossa esperança não pode estar em outra pessoa ou em outro lugar que não seja no Senhor Jesus. Nós lemos há pouco, no momento de contrição, o capítulo 2 de Romanos, e nós vimos lá que Deus irá retribuir a cada um conforme as suas obras. Como, então, você e eu podemos ter alguma chance de herdar o reino dos céus, se Deus vai retribuir a cada um de nós conforme as nossas obras? A resposta é Cristo. Um texto que a gente lê regularmente aqui na igreja, 2 Coríntios 5, 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não aguardamos, irmãos, ansiosamente a consumação dos séculos, a volta de Jesus e o julgamento final, porque nós dependemos das nossas próprias obras. Nós aguardamos esperançosos essa data, porque nós sabemos que Deus nos julgará com base nas obras de Cristo, com base na obra dele na cruz. Então, nós não buscamos salvação pela nossa própria força, nós não buscamos conquistar a nossa redenção pelo nosso próprio suor. Nós recebemos a salvação por causa da fé. A fé, que é dom de Deus, foi a ferramenta, o meio utilizado pelo Senhor para redimir você e a mim. Irmãos, a glorificação final prometida pela palavra de Deus, ela é tão gratuita como a justificação inicial. Então, pela fé, confiando somente no Cristo crucificado, no Cristo ensanguentado, nós podemos esperar por essa gloriosa promessa do Senhor. Por causa da perfeição de Jesus, perfeição moral, por causa da obediência dele ao Pai, nós temos na nossa conta creditado uma verdadeira justiça. E Deus, por ser justo, não vai pedir de nós mais do que isso, mais do que a justiça do seu Filho. Qual é o resumo do versículo? Serve para nós, irmãos, a seguinte lição: devemos pôr a nossa confiança somente em Jesus, somente nele. Também lemos hoje no Salmo 125, na abertura do culto: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Se você confia no Senhor, Ele vai lhe sustentar, Ele vai lhe manter firme até o fim. Aquele que predestinou você irá lhe glorificar no final dos tempos. Então, a única maneira de você e eu vivermos uma vida estável em um mundo tão desafiador como o nosso, principalmente para alguém que carrega os princípios do Evangelho, é confiar somente no Senhor. Colocar toda a sua esperança em Jesus. E o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 5 que todas essas coisas são atestadas pelo Espírito Santo a você e a mim. O texto fala, porque nós, pelo Espírito, aguardamos todas essas coisas. O Espírito Santo testifica ao nosso coração que nós somos de Jesus. O Espírito Santo é usado por Deus Pai para testemunhar a você e a mim a respeito da veracidade da obra de Jesus. O Espírito Santo veio a esse mundo como consolador, como aquele que convence o homem para nos ensinar a respeito do que Jesus fez aqui na terra para redimir o seu povo de cada um dos seus pecados.
Então, o Espírito Santo, trabalhando em nosso coração, faz com que a gente aguarde por essas promessas anunciadas no Evangelho do Senhor Jesus. A nossa esperança, portanto, ela é dada e é nutrida, é mantida pelo Espírito Santo. Esse é o ministério dele. Em João, capítulo 14, nos versículos 15 a 17, a palavra fala: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Essa é uma promessa que transcende o tempo. Essa é uma promessa que não ficou restrita aos primeiros discípulos de Jesus, 2000 anos atrás. Essa é uma promessa para todo aquele que em Cristo crê. Essa é uma promessa para você, é uma promessa para mim. Que o Espírito Santo estará conosco. É Ele que nos faz crer e continuar crendo na pessoa bendita de Jesus. É Ele que nos faz confiar continuamente em Jesus para a nossa salvação. Bendito seja Deus. E é por isso tudo que a circuncisão e qualquer outra obra humana feita com o propósito de redimir pecados não tem absolutamente nenhum valor. Paulo diz, verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Se para os que buscam se salvar pelas suas boas obras, Cristo não tem valor nenhum, como Paulo falou no versículo 2, para nós, os que confiam em Cristo, são essas boas obras, como a circuncisão, que não tem valor nenhum. E isso, irmãos, tem desdobramentos na nossa vida aqui como igreja, no nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque a comunhão cristã, naqueles dias, ela abrangia tanto os circuncisos, judeus, como incircuncisos, gentios. Isso não fazia diferença para eles. Essa é uma das mensagens que o apóstolo Paulo anunciou através do texto de Gálatas. Inclusive, ele questionou um dos seus colegas apóstolos justamente nesse ponto, quando ele fez distinção entre os circuncisos e os incircuncisos. Ele questionou o apóstolo Pedro, confrontando, porque ele não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho. Em Cristo, aquele que nasceu de novo tem uma nova existência. Ele teve o coração circuncidado por Deus. E isso é o que importa. Não necessariamente a circuncisão da carne. Na antiga aliança, a distinção entre circuncisão e circuncisão era de grande importância, sim. Para se fazer parte do povo de Deus, na antiga aliança, era necessária a circuncisão da carne. Só que em Cristo, tal coisa perdeu a sua relevância. Como Paulo já tinha anunciado antes, nós agora somos um em Cristo, desde que tenhamos o nosso coração circuncidado por Deus. O que importa, sendo assim, é que façamos a maior de todas as obras. É que sejamos pessoas que amam umas às outras. A ênfase que Paulo dá à fé em Cristo significa que nós podemos viver e agir como nós quisermos, sem limite nenhum, fazendo o que dá na nossa telha, fazendo o que nos dá vontade? Claro que não. O apóstolo Paulo fala sobre uma redenção que é conquistada pela obra de outro, pela obra de Cristo.
Mas isso não significa que nós devemos viver as nossas vidas de maneira irresponsável. Quem nasceu de novo dá fruto desse novo nascimento. Se você nasceu de novo, não faz nenhum sentido você praticar as obras do seu antigo eu. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, diz Paulo. Então, a fé, ela produz boas obras. E essas boas obras são praticadas através do amor, diz o apóstolo Paulo. A fé que atua pelo amor. É isso que importa para Deus. Uma fé operante, uma fé que trabalha, mas uma fé que opera e trabalha pelo amor. Em João 13:35, Jesus fala: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Essa é a nossa marca, é o nosso diferencial. O amor é o fruto máximo do discipulado cristão. É o que nos torna mais parecidos com o próprio Jesus Cristo. Quando amamos verdadeiramente, demonstramos de forma muito nítida para o mundo de que nós somos de fato seres, homens e mulheres transformados pela graça de Deus. Nós somos pessoas que nasceram de novo. Então, não é fazendo obras religiosas por fazer, como a circuncisão, que nós demonstramos que cremos em Cristo. Nós demonstramos que cremos em Cristo amando como Cristo amou. Tiago fala no capítulo 2 da sua carta do que adianta você fazer boas obras. Do que adianta só fazer boas obras. Do que adianta você só dizer que tem fé. As duas coisas têm que estar associadas. Eu mostro para vocês a minha fé e as minhas boas obras, diz Tiago. Não é uma ou outra, são as duas coisas unidas. Nós devemos ter uma fé operante. A fé salvífica, ela é uma fé ativa, é uma fé que produz boas obras. É uma fé que produz boas obras em amor. Martim Lutero, em seus dias, disse o seguinte: as obras baseadas na fé são realizadas por meio do amor, mas o homem não é justificado pelo amor. O amor ou as boas obras feitas em amor são resultado da fé. Mas elas não são os meios que Deus usa para justificar ninguém. A justificação é exclusiva por meio da obra de Jesus. Irmãos, o próprio Deus uniu as duas coisas. O próprio Deus uniu o seu amor e a sua obra. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus não amou de boca. Deus agiu. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós como uma demonstração do seu amor por você e por mim. Então, o que nós podemos fazer agora é repetir isso na nossa vida cotidiana. É louvar, engrandecer e exaltar o Senhor, operando, trabalhando, servindo em amor ao Senhor e ao nosso semelhante. Vamos orar.